bem? Prof. Jéssica Fontes aqui. Hoje eu vou falar sobre a construção do território nacional. A gente está falando, né, sobre o tópico do edital, território nacional, a construção do Estado e nação, as obras de fronteiras, fuso horários e Federação Brasileira. Tá? Então eu fui aí organizando para poder fazer uma lógica, né, para ter um sentido lógico em relação a esse tópico. E dentro, né, dessa questão do edital, a gente tem a construção do território nacional. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos territoriais. Então a gente tem um território muito grande. E aí eu dividi, né, em duas partes para a gente poder entender um pouco sobre a lógica da construção desse território. Mas, primeiro de tudo, o que é um território? E o que é o território brasileiro? Aqui coloquei um mapa, né, da modificação do território brasileiro desde 1534, quando a gente tem de fato uma administração e gerenciamento, né, por parte da coroa portuguesa com a colônia brasileira e, né, ao longo desses séculos até a última configuração territorial, né, que seria aí do processo de redemocratização. Então, olha como que mudou, e eu vou tratar especificamente de cada momento para vocês, para a gente entender como que hoje a gente tem aí o maior país da América do Sul, o maior país da América Latina, né? O que seria o maior país da América, de fato, se não fosse os Estados Unidos com as suas áreas oceânicas, né? Com as suas ilhas, e, no caso, o quinto maior território do mundo. Mas o que é território? O que é território? O território, ele é uma porção da superfície terrestre, pode ser marítimo, terrestre ou aéreo, né, que ali pertence a um determinado país. E aí o território, ele vai estar sempre submetido a leis, ele vai estar submetido ao poder do Estado, né, ou seja, do governo que comanda aquele país, e vai ter ali uma soberania daquele país. Então, quando a gente fala de formação do território brasileiro, a gente vai entender a construção dessa superfície geográfica, né, dessa área territorial, mas também a construção das fronteiras, porque são as fronteiras que delimitam o poder brasileiro dentro do território brasileiro. São as fronteiras que separam, né, a soberania de um país com o outro país. Tá? Então, por isso que eu botei aqui. É a porção da superfície que pertence a um determinado país, é um espaço geográfico estabelecido por relações de soberania, poder, tá? Então a gente tem um poder político que controla, que comanda esse território. É por isso que a gente vai falar que território, ele tem sempre palavras-chave associadas como poder, como soberania e também, né, com fronteiras, tá? Então a nossa aula vai ser dividida em duas partes, porque é bem grande, né? São mais de 500 anos de formação, de fato, territorialmente. E a gente também tem que entender as peculiaridades das nossas fronteiras e até mesmo das mudanças internas que nós tivemos no nosso país. Show? No mundo contemporâneo, o poder político é exercido pelos estados nacionais, e é por isso que a gente chama de estado, com E maiúsculo, né? Que seria o órgão de governo, o órgão de administração, de gerência. Ok? Primeiro de tudo, eu quero trazer alguns conceitos importantes para vocês, né? Assim, eu não acredito que a prova, e nunca pediu de fato, mas eu não acredito que a prova vai pedir o conceito específico. Apesar da gente saber que a prova da ESA, ela é bastante conceitual, ela gosta de conceitos de modo geral, mas é para a gente poder entender o que é o Estado, o que é uma nação, o que é um país. Nessa primeira parte da aula, a gente vai entender esses conceitos, os sistemas de governo também do nosso país. Primeiro, eu vou começar pelo que é um país, tá? O país, ele é um limite de uma área geográfica, então ele vai ser sinônimo de território, tá? É um espaço geográfico, é uma área geográfica na qual a gente tem a delimitação ali pelas fronteiras, tá? E aí, no caso, qual seria a grande diferenciação de país para território, tá? É que o território, de fato, a gente consegue ver o aspecto de soberania, o aspecto de poderes sendo relacionados, sendo interconectados nesse país, tá? Mas, de uma forma geral, país e território serão conceitos similares, serão sinônimos, tudo bem? Região geográfica que se refere, né, ao espaço físico. E aí cada país foi construindo, né, ao longo dos séculos o seu país ou o seu território nacional. Bem, o que é o governo? O governo, ele é uma unidade de gestão maior do Estado.
tá? E o Estado, ele basicamente uma unidade de administração, unidade de gerência do território. Então, o território, ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser organizado. Mesmo que seja dividido em partes menores, né? O que a gente tem? A gente vai ter o Estado, que é a unidade administrativa do território. E dentro desse Estado, a gente vai ter várias instituições públicas que representam, organizam, regem, que ajudam, né, a administrar. Quais seriam exemplos, né, dessas instituições públicas? A gente tem os hospitais, a gente tem a escola, a gente tem as próprias forças armadas, tá? Então faz parte do Estado. Ou seja, essas instituições públicas, elas ajudam a organizar e administrar o nosso território, tá? Então, por exemplo, as escolas, elas vão administrar e gerenciar a educação, né? Os hospitais vão ajudar a gerenciar, né, a questão da saúde pública, e aí a gente pode até ter outros órgãos específicos para isso, tá? Dentro, por exemplo, do Brasil, o Sistema Único de Saúde. Então, assim, o Estado, ele é formado por essas instituições, tá? Que ajudam, né, a administrar. Então, o Estado é a grande unidade administrativa. E o governo é a unidade maior de gestão, tá? Então, eu tenho o governo brasileiro. Então, ele é o órgão maior de gerência do nosso território. Então, tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. E aí eu vou criar hierarquias em relação a isso, tá? Então, a gente conseguiu entender esses conceitos. O que está faltando para a gente entender de fato o que é Estado brasileiro, qual seria a diferença de Estado brasileiro e de nação brasileira. Gente, como eu falei para vocês, o Estado, ele tem a ver com organização. Então, quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando da gerência do território brasileiro. Quando eu falo nação, eu estou falando, né, de um conceito que está ligado à cultura, que está ligado à identidade, que está ligado à sociedade. Então, quando eu falo nação brasileira, eu estou falando ali de uma população que tem em comum uma identidade, uma história, uma língua, né, um idioma, né, um contexto geral, né, de cultura. Show? Então tem que saber entender isso, porque muitas vezes a gente vê isso nas provas, a gente não consegue diferenciar Estado, nação e país. E aí a gente tem o Estado-membro, tá bom? O Estado-membro, eu tenho a palavra Estado, né, com letra maiúscula, que se refere, né, a essa unidade administrativa de um território, e eu tenho o Estado com letra minúscula, que é o Estado-membro, que seriam partes do Estado maior. Então, eu tenho um Estado maior divididos em estados menores, tá? E aí, no caso, por exemplo, do Brasil, a gente tem os estados brasileiros. A gente tem 26 estados e um distrito federal. Só para vocês entenderem que a diferença entre estado, nação, país, ela também tem muito a ver com a própria escala. Joãozinho nasceu no país Brasil, então é o Estado brasileiro com E maiúsculo. Especificamente no estado, que é o Estado-membro de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, tá? Então temos aí uma escala. E ele, né, o Joãozinho, ele faz parte da nação brasileira. Show? Prof, um mesmo país, ele pode ser multinacional? Pode, tá? Eu posso ter as nações indígenas, né? As outras têm países que são multiétnicos, ou seja, acabam sendo multinacionais de um modo geral, tá bom? Bora entender essa parte aqui um pouquinho mais chatinha, que também é conceitual, que é a diferença de forma de governo, formas de Estado, sistemas de governo e regime de governo. O que acontece, gente? Formas de governo é como a gente tem a organização daquele governo, daquela unidade administrativa, tá? Eu posso ter a monarquia, eu posso ter a república e eu tenho a anarquia. Na verdade, a anarquia, ela não é uma forma de governo, porque ela, na verdade, né, ela exige a não ter um Estado, é uma ideologia política onde a gente não tem hierarquias, dominação política, etc. Tá? Então, na verdade, não tem Estado, não tem governo. E aí, no caso, então, a gente teria monarquia, república, anarquia não tem nenhum país, né, que tenha essa forma de governo. Então, a gente tem a monarquia e a república. O Brasil, ó, botei de preto para vocês, ele tem uma forma de governo republicano. E a nossa república, como vocês já sabem, pelos conhecimentos históricos de vocês, a gente passa a ser república em 1889, tá bom? Mas, antes disso, a gente era uma monarquia, onde a gente tinha a figura do imperador, né? No caso aí, a monarquia, ela tem a figura do rei, do imperador. Show?
E formas de Estado. O que seriam as formas de Estado? A gente tem dois tipos de formas de Estado. A gente pode ter um Estado unitário, onde tudo é centralizado naquele Estado. A gente não tem divisão, por exemplo, em Estados-membros, tá? A Itália, por exemplo, ela tem províncias, mas não tem de fato Estados-membros. O Brasil já foi assim, então o Brasil na época do Império a gente tinha um Estado unitário, mas na Constituição de 1891 a gente passa a ser de fato um Estado federado. Então tá aqui, ó, tá? E o que é um Estado federado? Onde eu tenho a união de 2 ou mais estados. Na verdade, a gente passa a ser um Estado federado, né, já em 1889, quando a gente se torna república. Mas o que acontece? Somente com a Constituição Federal que a gente vai ter, Constituição Federal de 1891, que a gente vai ter de fato ali aparecendo, né, essa atribuição ao Estado, essa forma de Estado federado, com o aparecimento de estados e territórios federais após isso, tá? E a gente vai falar depois melhor sobre isso. Os sistemas de governo. Nós temos dois tipos de sistemas de governo, né? A gente tem o parlamentarismo e a gente tem o presidencialismo. A diferença entre parlamentarismo e presidencialismo é basicamente na constituição da figura do chefe de Estado e do chefe de governo, tá? O que acontece? O chefe de Estado, ele tem uma representação mais simbólica em relação ao contexto internacional, tá? Ele não tem uma atribuição de poder mesmo, político. Vou dar o exemplo da própria Inglaterra. A gente tem ali a rainha da Inglaterra, tá? A Elizabeth, que ela é uma chefe de Estado. Ela representa a Inglaterra em eventos internacionais, de modo geral, mas ela não é a chefe de governo, tá? O chefe de governo, ele é eleito, né, dentro do sistema parlamentar, e aí, no caso, geralmente é o premier, é o primeiro-ministro. Show? Então, nós temos o parlamentarismo. Já no presidencialismo, o chefe de governo, ele é a mesma pessoa do chefe de Estado, tá? Então, o chefe que comanda, que organiza, que administra, de fato, é aquele que representa simbolicamente o país com a questão internacional, tá? Então, no caso aí, o Brasil, hoje, né, ele é um sistema presidencialista, apesar da gente já ter passado aí por breves momentos de parlamentarismo, tá bom? Então, o chefe de governo é igual ao chefe de Estado e, de fato, no presidencialismo a gente consegue ver uma separação clara, né, entre o executivo e o legislativo. Então, a gente consegue ter aí uma organização das câmaras, ok? De senados, deputados, etc. Regime de governo. A gente tem 3 tipos de regime de governo. A gente tem a democracia, a gente tem o autoritarismo e a gente tem o totalitarismo. Qual é a diferença do autoritarismo para o totalitarismo? É que no totalitarismo a gente tem, né, todo o poder centralizado na mão de uma pessoa. Então vamos pensar ali no totalitarismo da Alemanha nazista. Todo o poder era centralizado na figura do Adolf Hitler, tá? O autoritarismo, por exemplo, ele é ligado a formas não democráticas, onde a gente tem regimes militares, regimes, né, autoritários, a gente tem regimes que não têm, por exemplo, eleições diretas, tá? Então, autores vão classificar aquele momento do regime militar como o momento de regime autoritário que a gente teve no país, principalmente porque a gente teve ali a colocação das atas institucionais, tudo bem? E, no caso, hoje o Brasil vive o regime de governo democrático, onde a gente tem eleições livres e o povo vota, né? Vota ali a pessoa que vai representar ela, tanto na instituição do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, além dos deputados e senadores, tá bom? Bem, para vocês lembrarem, eu achei isso aqui muito legal, né? E seria uma forma de vocês lembrarem quais seriam as formas de governo, as formas de Estado, sistemas de governo e regime de governo do Brasil, tá? Lembrando, formas de governo, a gente vive uma república, num Estado federado, tá? Num sistema presidencialista e num regime democrático, tá? Então aqui, ó, forma de governo, república, forma de Estado, federação, sistema de governo, presidencialismo e regime de governo, democracia. Só você lembrar dessas frases, que aí você já fogo na república, fé,
sigo o presidente, rego democrático. É só vocês lembrarem essa frase para poder facilitar a vida de vocês. Show? Então tá aí apresentado alguns conceitos que já são um pouquinho mais complicadinhos em relação, né, à nossa formação do território. Mas agora vocês já entenderam e aí de fato a gente vai poder entender como que o Brasil ele nasce. Bem, o território brasileiro ele nasceu antes mesmo de nascer. Como assim, professora? O que acontece? A gente vai ter as duas grandes potências mundiais da época, né, no século XVI, Portugal e Espanha, dividindo o mundo através do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, é o seguinte, a gente não tem, de fato, o Brasil encontrado, tá? Mas a gente já tem um tratado que delimita quais seriam as áreas, né, que, ao serem encontradas, seriam de Portugal e seriam da Espanha, tá? Então, basicamente, a gente vai ver essa divisão sendo feita que todas as terras encontradas a 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam à Espanha e ao leste a Portugal, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele foi, de fato, a primeira ação, o primeiro fenômeno que levou à delimitação do que seria o Brasil. E quando, né, em 1500, os portugueses eles chegam ao Brasil, a gente já tem uma parte formada do que poderia ser o território brasileiro, tá bom? De fato, a gente só vai começar a organizar, né, e formar o território brasileiro ali por volta de 1530, 32, 34, quando a gente tem uma divisão, né, dessas áreas em capitanias hereditárias, tá? Então aqui eu tenho um mapa de 1534, onde eu consigo ver essas capitanias hereditárias que vão perdurar aí durante alguns séculos. Essas capitanias seriam até a primeira forma de regionalização que a gente tem no território brasileiro. Seriam faixas de terras doadas, né, à elite portuguesa que administrariam essas áreas, tá? Então a gente consegue ver aqui as capitanias. Elas só deixarão de ser capitanias quando se tornarem, né, províncias durante o Império e depois elas vão se tornar, né, estados durante a República, tá? Em 1548 a gente tem a instalação do governo geral na capitania de Badia de Todos os Santos, até mesmo porque, gente, não era de interesse de toda a elite, né, desenvolver essas áreas, um lugar tão longe, e acabaram que as capitanias hereditárias, como vocês devem se lembrar da história, elas não deram tão certo. Gente, o que acontece aqui? Eu tenho um objetivo de mostrar para vocês como se delimitou o território brasileiro, a área de soberania do Estado brasileiro, né? É claro que a gente tem aí pautas muito importantes históricas, mas eu não vou adentrar nesse contexto para vocês, porque vocês já têm isso em história. Nesse quesito, a história e a geografia, elas se ligam. O que acontece? O ponto de vista que eu preciso dar para vocês em termos de geografia é mostrar como que essa área onde eu tenho o poder brasileiro, ele se configurou, tá? Então, a primeira forma da configuração do que seria o poder de fato brasileiro dentro de uma base física foi ali com as capitanias hereditárias, tá? Por quê com as capitanias hereditárias? Porque a partir das capitanias hereditárias eu já teria a possibilidade de uma organização. E a organização, ela é a base do Estado, né? A organização, ela leva a administração, ela leva a organização, né, do Estado. E eu preciso de um Estado de fato para gerir um território, tá? Mostrando aqui para vocês algumas formas de organização que são importantes. Aqui tem um mapa de 1572 e um mapa de 1577. Em 1572, a gente vai ter uma regionalização meio breve do território brasileiro, onde a gente vai ter uma bipartição, né? A gente vai ter a repartição do norte, que aí a gente vai ter a capital Salvador, e a repartição do sul, onde a capital vai ser o Rio de Janeiro, tá? Então, também chamado de Estado do Maranhão, Estado do Brasil, e dessa forma, as capitanias, elas se mantêm, mas é uma forma de eu ainda regionalizar. Gente, regionalização, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas é importante a gente pensar que regionalizar é dividir em partes. E essa divisão em partes é para melhorar a administração e a gerência, tá? Em 1577, essa repartição, ela acaba, né? E a gente tem uma união do que seria uma só região, que seria a região do Brasil, tá? O Estado do Brasil. O que acontece? Que a gente tem que pensar
que ao longo do século XVI, ao longo do século XVII, a expansão do território brasileiro ela vai estar ligada, né, intimamente ligada com alguns fenômenos que estão acontecendo. O primeiro de tudo que a gente já consegue ver é a questão propriamente econômica, né? O que acontece? A gente precisa ocupar, habitar, administrar esse novo território e para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar ali um modo de exploração. O primeiro modo de exploração, como vocês sabem, foi o pau-brasil no litoral brasileiro, né, na área da Mata Atlântica, só que essa exploração ela foi muito tímida de um modo geral e ela não gerava, né, o lucro necessário para a metrópole. Então a gente começa a ter dois pontos principais. A gente começa a ver numa expansão da cana-de-açúcar nos solos de Massapê da Mata Atlântica Nordestina, né, da zona da Mata Nordestina, e com o desenvolvimento dessa cana-de-açúcar, desses engenhos de açúcar e da consolidação de uma elite política associada a esses engenhos, a gente vai ver a criação de gado sendo expulsa desse litoral e interiorizando o Brasil. Então, o que acontece? A economia do século XVI, ela vai estar associada à cana, ela vai estar associada à pecuária, tá? A própria interiorização do Nordeste brasileiro indo em direção ao sertão, né, vai ser pela pecuária. Professora, mas como que eles vão adentrando essas áreas de planaltos? A gente consegue ver claramente que é pelo Vale do Rio São Francisco, tá? Então, assim, essa interiorização, ela vai seguindo o Vale dos Rios. E outra coisa importante também é quando a gente vê a interiorização, e para além do Tratado de Tordesilhas, né, a interiorização em relação à região norte. Já no século XVI, no século XVII, a gente vai ter, né, a interiorização do Brasil para essas áreas. Por quê? A gente tem uma área importante de planície fluvial, né, de área de reta, onde eu tenho uma possibilidade de navegação muito grande, então ele vai interiorizando. Essa interiorização ela vai ser feita por diversos motivos, seja o próprio apresamento indígena, que foi muito importante nessa época, as próprias missões jesuíticas, né, os padres jesuítas, eles vão ser extremamente importantes para a colonização e ocupação da região norte. A gente vai ver os droguistas do sertão, a procura pelas drogas do sertão, que eram especiarias extremamente importantes na Europa. Então, seguindo o Vale do Rio Amazonas, a gente vai conseguir ver uma grande ocupação dessa área, tá? No século XVII, algumas áreas muito tímidas de mineração começam a aparecer, principalmente próximo ao quadrilátero ferrífero. Então, a gente tem uma ocupação do litoral, de uma certa maneira, porque ocupar o litoral é muito fácil, é só chegar ali e é uma área de planície, então planícies são boas, são fáceis de serem ocupadas, e a interiorização, elas vão acontecer por ciclos econômicos específicos, tudo bem? Então, assim, paralelamente à economia canavieira, a gente vai ter a pecuária também ajudando nessa interiorização, como eu falei aqui, as próprias missões jesuíticas e as coletas das drogas do sertão, colonizando, aumentando as nossas possíveis fronteiras. No caso, aumentando o nosso território. Por quê, gente? Tem ali a ocupação de um povo, tem a ocupação de uma nação, tem uma ocupação ali, a não ser, só não pode ser indígena, tá? Mas de uma potência, ela vai depois poder garantir essa área como sua através de um conceito chamado de uti possidetis, ou seja, eu ocupo, é meu, tá? Não valendo, é claro, para os indígenas. E aqui vem mostrando como que a pecuária, a expansão da pecuária, ela vai ajudar, de fato, a colonizar, a ocupar, né, o território brasileiro e a expandir este território, tá? Outra coisa extremamente importante que a gente vê nos séculos posteriores, principalmente no século XVII e século XVIII, é o próprio bandeirismo, né? Na verdade, as entradas e as bandeiras. Por que eu falo das bandeiras mais do que as entradas? As entradas, elas eram expedições oficiais, né? Ou seja, feitas pela coroa portuguesa, de adentramento do território brasileiro para procurar ouro, na verdade, procurar metais preciosos de um modo geral. E aí, como eram expedições oficiais, eles precisavam, de uma maneira geral, respeitar mais, né, os tratados alocados, né, entre as potências. Já o bandeirismo, não. Os caras, principalmente provenientes de São Paulo, eles pegavam
principalmente ali os vales dos rios, e seguiam um território adentro para aprisionar, né, indígenas, procurar metais preciosos e, de modo geral, né, conseguir ocupar áreas do território brasileiro. Então aqui ó, a gente consegue ver que as principais bandeiras, né, elas saem aqui de São Paulo e elas vão pelo litoral brasileiro, elas conseguem adentrar a região do que seria a região sul, a região centro-oeste, e elas conseguem chegar, por exemplo, ó, por vales de rios, pela aqui planície do Pantanal, planície do Rio Madeira, até a região norte, tá? Então os caras iam a pé, desbravando o Brasil. Então o bandeirismo, de modo geral, é um dos principais fatores, né, que levaram à expansão do nosso território. E aí, no caso, a gente vai ver na próxima aula que essa expansão, ela levou até a gente ter a reformulação do Tratado de Tordesilhas, né, a reformulação desses tratados, para a gente poder de fato, né, ocupar as áreas, de ter para a gente as áreas ocupadas, né? Ter politicamente as áreas ocupadas. Show? Então aqui a gente consegue perceber que o bandeirismo, ele também está ali na base da ocupação da região sul, de modo geral. A pecuária é bastante importante nessa área. A própria ocupação de casais açorianos nessa área também, de indígenas, de casais açorianos no século XVI, XVII e XVIII para a ocupação da região sul e, posteriormente, né, no século XIX, no final do século XIX, século XX, da migração moderna, na verdade, da ocupação moderna por migrantes europeus, tá? Aqui é a região centro-oeste também. Essa área aqui, gente, vocês conseguem perceber que é uma área que está pouco ocupada? O que acontece? O Brasil, ele é um país de muitos planaltos, tá? Então, os planaltos, eles são difíceis de serem realmente transpassados, tá? Então, é por isso que a região centro-oeste, onde a gente tem aí os grandes chapadas e chapadões, foi uma das últimas áreas a serem de fato ocupada pelo território brasileiro, no território brasileiro, tá bom? Bem, o que acontece? Estava mostrando para vocês, né, a questão de regionalização, a questão de organização do território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas, ele vai perder um pouquinho o sentido quando a gente tem a União Ibérica, né? Faz sentido, porque a gente vai ter, né, uma união entre a Espanha e Portugal. Então é como se tudo fosse, foi um império só, e aí tudo pertencia a todo mundo. E aí, no caso, a gente vai ter uma regionalização específica, né, do território brasileiro e uma ocupação de fato, né, efetiva do território brasileiro. Então aqui eu tenho um mapa de 1621, um mapa durante a União Ibérica, onde a gente consegue ver a regionalização já de um território muito parecido com o que a gente tem hoje, tá? Então a gente tem aqui, tem alguns mapas que colocam isso aqui mais retilíneo, mas esse aqui eu gosto bastante, é do livro digital, que a gente tem a regionalização em o estado do Grão-Pará e o estado do Brasil. Então já bastante solidificado, o território brasileiro é bastante solidificado, bastante expandido, e já ainda no século XVII, tá? O que acontece? Algumas regiões, elas são bastante contraditórias em relação à ocupação de fato. E aí, principalmente, essas contradições acontecem aqui na região sul. Porque, como eu falei para vocês, o centro-oeste ele foi uma das últimas áreas a serem, de fato, ocupadas. Mas o que acontece? Olha aqui como vocês conseguem ver. A ocupação ela conseguiu ser dada aqui por essas planícies, né? Planície do Pantanal, maior planície inundável do mundo. Então, o que acontece? Eu conseguia fazer isso e deixar essa área aberta. Mas essa aqui eu não tive a ocupação de fato, né? Então, assim, eu precisei de vários tratados, e aí a gente vai começar a falar de fato dos tratados de ocupação. Um tratado, né, importante vai ser do século XVIII, vai ser o tratado onde a gente tem o estabelecimento da colônia de Sacramento, que vai pertencer aos portugueses, tá? Então essa área aqui começa a ser fechada. Gente, colocação de fronteiras do Brasil vai desde o período, né, colonial até o período republicano. Então são vários e vários anos pensando em tratados
guerras, conflitos, né, que de fato esse conflito aqui acaba levando até mesmo as questões diplomáticas com o Barão do Rio Branco no final do século XIX e início do século XX. Show? Ok? Então vejo vocês na parte 2, que a gente vai detalhar ainda mais as mudanças, né, no território brasileiro, da ocupação e de fato expansão do nosso território. Até a próxima!